Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Reunião entre vereadores e secretários de Fazenda discute situação financeira da Prefeitura. Inaugurada a 18ª base da Operação Segurança Presente. E o recorde de CPIs na Câmara do Rio. Nunca os vereadores investigaram tanto a administração municipal quanto em 2019. Só nesse ano foram concluídas 12 CPIs e aprovadas mais 4 para começar em 2020. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da reunião na Câmara Municipal nesta quinta-feira entre parlamentares e o secretário municipal de Fazenda, César Barbiero. Ele foi convocado para explicar a situação financeira da Prefeitura, que chegou a anunciar a suspensão de todos os pagamentos. O encontro foi a portas fechadas. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Em reunião fechada com os vereadores, o secretário municipal de Fazenda, César Barbiero, prometeu o pagamento dos 12º da Câmara e do Tribunal de Contas do município. O secretário também falou sobre o pagamento dos salários de dezembro do funcionalismo e o 13º dos servidores. O vereador Renato Cinco se retirou da reunião por não concordar com as explicações do secretário. Eu estou me retirando da reunião porque eu não aceito participar de uma reunião com o secretário de Fazenda que chega com papel e caneta e fica fazendo rascunho durante a reunião com os vereadores. É total falta de respeito com o Rio de Janeiro o secretário não vir se reunir com os vereadores, fazendo o dever de casa e trazendo as contas e os cálculos prontos para apresentar de verdade. A reunião durou mais de 4 horas e os vereadores fizeram um balanço de tudo que foi apresentado pelo secretário municipal de Fazenda. Foi uma reunião tensa, 3 horas de reunião. E o secretário escutou ali o sofrimento dos vereadores que colocaram, na verdade, o sofrimento do povo carioca e a preocupação. Se vai ter o 13º, se vai conseguir pagar os fornecedores, se vai conseguir fechar as contas. E ele deu um cenário, apontou um cenário de algumas soluções para o 13º, para a questão da Colurb, e que até o dia 8, dia 9 de janeiro ele consegue caminhar com seus compromissos. O secretário Barbiero e a Prefeitura, através dele, apresentaram as medidas que estão sendo tomadas com base em algum tipo de fundamento. Muito embora algumas vezes essas respostas que foram dadas não foram concretizadas a gente, mas como houve fundamentos sólidos na resposta que hoje apresentaram para nós, eu a princípio votei como alguns vereadores por esperar até o dia 8 de janeiro e ver se as medidas que foram e estão sendo aplicadas pela Prefeitura realmente serão efetivadas. O secretário falou que tinham 686 milhões na conta para fazer esses pagamentos, do 10º da Câmara e tudo mais. Só que assim, ele não especificou esses 686 milhões, quais as fontes que está esse dinheiro, né? Porque tem fontes que são vinculadas, então tem fontes ali que você não pode tirar esse dinheiro para pagar o 13º ou para fazer qualquer outro tipo de transação. Eu, pessoalmente, continuo muito preocupado com as contas, da Prefeitura. O secretário está contando com diversas receitas extraordinárias
que precisam chegar num momento, todas, né, por agora, para que a folha de pagamento ela fique em dia, para que seja possível pagar, né, o complemento do 13º, para que seja possível pagar o 12º, por aí vai indo. Então isso é muito preocupante, porque nitidamente há hoje uma expectativa de que tudo aquilo, né, que se possa ter em termos de receita extraordinária, na realidade vai acontecer. E a gente sabe que nunca é assim que funciona. A gente viu que a Prefeitura de fato gastou muito mais do que poderia, não teve queda de arrecadação, foi só gasto irresponsável mesmo. E agora a equipe da Fazenda está se virando para tentar pagar o que pode. Agora, infelizmente eles trouxeram umas contas de 1,3 bilhão de reais para pagar emergencialmente, sem pagar um fornecedor, 1,6 até janeiro, quer dizer, está com déficit aí de 300 milhões e contando com várias coisas ainda a acontecer. Eu fiquei muito preocupado com tudo que eu escutei do secretário, porque ele não dá dados precisos, ele é inconsistente no que ele fala e a gente vê que a cidade a cada dia está em situação pior. Esclarecemos vários pontos importantes, tiramos dúvidas, a princípio, se tudo que foi dito, foi trago pela Secretaria de Fazenda for de fato verdade, as coisas não estão tão ruins como a gente imaginava. Crise é para se conversar e resolver, que com certeza sentamos, o secretário muito inteligente, mas infelizmente tem que se parar para conversar. Chegou a um ponto que não podia chegar, porém temos que se resolver e estamos conversando para resolver e com certeza vai ser resolvido. A sensação que eu tive é que nós estávamos no final de semana fazendo as contas numa conta de um botequim. Essa é a sensação. Pergunta aqui, como é que foi? Me explica, está faltando o quê? O secretário, não temos, né, a culpa do secretário veio para cá sem ter certeza do que ele está falando. Eu não sei se ele vai conseguir o dinheiro que ele falou. Não é porque garantiu, e não acredito, essa prefeitura não tem credibilidade alguma, não é porque ele garantiu o 12º que a gente tem que parar de discutir o assunto. Não interessa o 12º só, interessa a cidade. O resultado da reunião foi surpreendente, né? Porque o secretário de Fazenda chegou aqui e disse que está tudo resolvido, que não precisa ter medo de nada não, que ele vai depositar o 12º amanhã, o 13º hoje, que está cheio do dinheiro, que tem dinheiro em caixa, fonte 100 liberada, tudo certo. Só que ele já disse isso outras vezes, né? E não se concretizou. Então eu me dou o direito de não acreditar no que ele falou e muito pelo contrário, ficar muito preocupado, porque o otimismo dele não é o que a gente está vendo aí na rua. É inegável que há uma crise, se ela é administrativa, se ela é financeira, se ela é política, é para se discutir. E a gente ficar em casa enquanto a população está sofrendo e completamente atônita, eu achei inoportuno. E por isso fiz essa solicitação à casa. Mas outros vereadores propuseram, depois da fala do secretário de Fazenda, fala essa que me deixou ainda cheio de dúvidas. Eu saio daqui mais ou menos nas mesmas condições que entrei, sem saber quando vai ser o 13º e outras situações. Existe uma crise na saúde, mas não é uma crise da prefeitura, como se saúde e prefeitura pudessem ser distintas. Saúde e prefeitura é uma coisa só. A saúde é direito da população e ela é obrigação e dever da prefeitura. Então há uma crise, mas acredito que essa reunião de hoje já nos ajudou a ver um sinal. Durante a reunião, ficou definido que a comissão pluripartidária, formada por 9 vereadores, vai acompanhar e fiscalizar se os prazos apresentados pelo secretário municipal de Fazenda estão sendo cumpridos. Pedimos ao secretário e ele concordou, ele vai nos enviar relatórios pormenorizados da arrecadação do município no dia 20 de dezembro, 27 de dezembro, dia 3 de janeiro e dia 7 de janeiro, para que já no dia 7 de janeiro nós façamos uma nova reunião aqui, né, com todos os vereadores presentes, para que nós possamos ver a situação do dia 8. No final da reunião, o presidente da Câmara, o vereador Jorge Felipe, falou com a imprensa. A Câmara deliberou. Ela está em vigília informal, com uma comissão formal constituída, pluripartidária, que se reunirá pelo menos 3 vezes até o dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, estaremos aqui todos reunidos com o compromisso do secretário municipal de Fazenda em aqui comparecer, para discutirmos mais uma vez como vai estar a situação real da prefeitura em face das fontes de receita que ele nos apontou.
Supremo Tribunal Federal confirma a validade da lei que garante prioridade de atendimento a pessoas obesas. Projeto de lei proíbe interrupção do tráfego nas vias públicas em função de obras públicas e privadas. Proposta em tramitação cria campanha para conscientizar os pedestres sobre o uso de celular durante a travessia em ruas e avenidas. E Câmara do Rio celebra a chegada do Natal com apresentações culturais e ceia solidária. 2019 entrou para a história da Câmara do Rio, como o ano em que o Legislativo Carioca criou o maior número de CPIs. Ao longo do ano, foram 16 comissões parlamentares de inquérito investigando desde denúncias de assédio moral na Secretaria de Educação até o desabamento de parte do teto do túnel acústico Rafael Mascarenhas, passando por uma série de outras apurações. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de apurar um acontecimento ou uma situação relevante para a vida pública. No ano de 2019, não faltaram fatos para investigar. Só nesse ano foram concluídas 12 CPIs e aprovadas mais 4 para começar em 2020. Trata-se de um recorde na Câmara Municipal. Em 2018 foram 6 comissões, em 2017, 2, 2016, 1 e 2015, 2 CPIs. A Prefeitura foi o principal alvo das CPIs. Uma delas foi presidida pelo vereador Renato Cinco e investigou casos de assédio moral na Secretaria Municipal de Educação. A gente precisa fazer o debate acontecer, fazer essa realidade ser discutida, aflorar e criar mecanismos institucionais de combate. O vereador Dr. Jorge Manaia presidiu a comissão que investigou uma denúncia de favorecimento do uso do CISREG e de outros serviços públicos para os templos religiosos. Essa promessa foi feita em um evento no Palácio da Cidade. Os parlamentares julgaram que o prefeito foi leviano, mas que não cometeu nenhum ato de improbidade. Uma outra comissão apurou uma reunião entre o prefeito Marcelo Crivella e funcionários da Conlurb na quadra da Estácio de Sá, que pertence à prefeitura. No encontro, o prefeito teria pedido votos para políticos, entre eles o seu próprio filho, que era candidato a deputado federal. A presidente dos trabalhos foi a vereadora Tereza Berger e o relator, o parlamentar Tiago Carribeiro. Houve sim, na verdade, um evento político, que durante esse evento político, seja a contratação do espaço ou como foi feito por quem participou, cabe sim à Justiça Eleitoral investigar, mas que não houve em nenhum momento, depois ao longo de farta procura, farta investigação, nenhum crime de responsabilidade do prefeito Marcelo Crivella. Está mais do que claro que houve crime eleitoral, sim, e daí a necessidade de que seja encaminhado este relatório para o Ministério Público Eleitoral. A Prefeitura possui um programa chamado Atualiza Rio, que é usado na cobrança de IPTU. Moradores, principalmente da Zona Oeste, discordaram dos valores cobrados. Por isso, o vereador Marcelo Siciliano criou o CPI para investigar essas cobranças. A CPI terminou, mas os membros reclamaram da falta de informações por parte do Executivo. Já no dia 17 de maio, uma parte do teto do túnel acústico Rafael Mascarenhas caiu. Uma comissão presidida pelo vereador Raimon foi criada para investigar o desabamento. No Rio de Janeiro, nós não estamos seguros. Nós não gostaríamos de ter um relatório assim. O ideal e o bom seria a gente dizer para a cidade, fiquem tranquilos, aquilo ali foi só um acidente pontual. Fiquem tranquilos porque aquilo que aconteceu é porque teve uma tempestade e aquilo era imprevisível. Não. O acidente do túnel Rafael Mascarenhas é profundamente previsível. O Rio foi atingido por 2 fortes chuvas que causaram a morte de pelo menos 17 pessoas. Presidida pelo vereador Tarcísio Mota, a comissão foi criada para investigar a ação da Prefeitura na prevenção e no atendimento das enchentes. É preciso estender o sistema de alerta e alarme para outras regiões da cidade. É preciso fazer um mapeamento dos riscos hidrológicos da cidade. É preciso fazer a revisão do plano de saneamento ambiental, que já está atrasado há tanto tempo. O contrato entre a Prefeitura e a Lanza na concessão da linha amarela foi investigado pela CPI presidida pelo vereador Fernando William. Se dependesse de mim, eu creio que de boa parte dos vereadores que integraram a comissão, nós proporíamos a extinção do pedágio. É um pedágio que começou com prazo de 10 anos, está em 40 anos. Enfim, as obras que foram realizadas junto com o que se gastou lá no início do contrato não justificam de forma alguma essa extensão absurda de prazo. A Prefeitura possui camarote na Passarela do Samba. A vereadora Rosa Fernandes criou uma CPI para investigar possível favorecimento nos leilões desses espaços. O que chamou a atenção foram exatamente as contradições entre os depoimentos, né?
o processo de chegada ao leilão, a forma, não como o leilão foi feito, mas a inter-relação entre as pessoas que participaram do leilão. Essa casa ela aprovou projetos de leis importantes, principalmente dos que foram do Executivo, que mexeram com a estrutura financeira do município para que pudesse ajudar o prefeito Crivella a governar. Claro que existe o desgaste natural, político, mas são coisas importantes que sem arrecadação o governo não governa. Então foi importante as nossas ações, nós entendemos que eram prioridade e assim nós fizemos, em cada tema que houve, mas a gente espera sempre que as nossas atitudes elas possam refletir de forma muito positiva, seja na saúde, seja na educação, essa casa contribui com o governo municipal. Então a nossa função é exatamente essa, não é só fiscalizar, mas é ajudar a construir uma cidade para que as pessoas possam ter uma vida muito melhor. Foi um ano assim bastante movimentado, né? A Câmara aqui com muitos projetos de muito interesse, né, do servidor, mas eu acho que a gente conseguiu aí atingir o objetivo, os anseios do funcionário e aquelas pessoas que aqui estiveram em busca de solução para o seu problema. E você vai ver no próximo bloco, inaugurada no Recreio, mais uma base do projeto Segurança Presente. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Você sabe como se comportar nas festas de confraternização das empresas no final de ano? Exageros às vezes acontecem. E pensando nisso, o gestor de carreiras, Ricardo Machado, preparou algumas dicas para que os funcionários curtam a comemoração sem arranhar a imagem pessoal. Ricardo conversou com o repórter Sérgio Costa. Confira agora a entrevista. Ricardo, quais são os danos de um comportamento inadequado, justamente nesse período de fim de ano, em comemorações? Olha, Sérgio, são muitos, né? O ambiente festivo, ele propicia a abertura de corações e mudança de comportamento. Eu sempre brinco, quando chega essa musiquinha do refrão, então é Natal, parece que os comportamentos mudam, né? A gente fica mais acessível e com isso a gente acaba, Sérgio, abrindo portas, né, comportamentos que ao longo do ano a gente não faz isso. Então os riscos são muitos. O risco de, vamos pensar, vou falar o final de ano, comemoração, algumas empresas permitem o uso de bebida alcoólica moderada, mas vamos pensar o seguinte, se você nunca bebeu, não costuma beber o ano todo, não começa justamente na festa final do ano, que isso não vai acabar bem. Outro que a gente pode falar também, Sérgio, você é um bom funcionário, todo mundo se julga um bom funcionário, e você está naquele momento ali junto a diretores, gerentes da empresa, e você achou que esse momento é um momento maravilhoso para pedir aumento ou pedir para mudar de setor. Também é outro caminho que a gente pode explorar um pouquinho, esse caminho por aí. Você falou aí da questão da bebida alcoólica, ou seja, as pessoas precisam ter prudência. Mas quais são os erros mais comuns? Por exemplo, uma cantada feita de uma maneira errada, um excesso de intimidade em relação a um funcionário de um outro setor. Isso daí configura um comportamento inadequado e pode prejudicar a imagem? Sem dúvida. Vamos pensar o seguinte, a gente passa dentro de uma empresa, Sérgio, muito tempo. Eu costumo dizer aquilo que todo mundo já percebe, a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família. Então é normal que surjam afé durante um momento de trabalho. Você é solteiro, a outra pessoa é solteira, enfim, e surge um momento. E aí, com a questão da bebida que você lembrou, a coragem se aflora, e aí eu resolvo
tomar a primeira atitude daquilo que eu acho que seria uma paquera permitida justamente no momento da confraternização. E aí a bebida não te permite você fazer o raciocínio correto e você pode, em algum momento, até subentender aquilo que não é uma verdade e tomar uma atitude nesse sentido de fazer uma cantada no momento inapropriado, Sérgio. Qual o seu melhor conselho para uma situação como essa? Por exemplo, é um ambiente de festa, mas também é um ambiente de trabalho. Não é uma festa fora do ambiente de trabalho. Normalmente, as empresas alugam espaços ou então reúnem os funcionários num restaurante, tudo, mas as pessoas não podem esquecer que aquilo ali é um prolongamento do ambiente de trabalho, né? Seja dentro do espaço da empresa ou fora, é como se fosse embaixada, é território empresarial. E aí está um erro muito comum, Sérgio. O clima natalino que a empresa, ela quer, naquele momento, ela quer unir descontrair as pessoas. Também. Seja para descontrair, que o ano foi muito difícil, né? Um ano duro, um ano que a empresa teve alguma dificuldade, ou seja, para comemorar. Pelo contrário, a empresa bateu metas, a empresa atingiu seus objetivos, ou projetando para o futuro. Muitas empresas, Sérgio, usam essa comemoração para energizar os colaboradores, quando o seguinte vai ser mais difícil ainda. Então, ela quer unir as pessoas. Esse é o objetivo da empresa. E aí, sim, ela permite, e ela até promove a música, que é algo que alegra realmente os corações. Quando a empresa permite, pelas suas políticas, permite alguns tipos de bebida dentro de determinados padrões. Então, ela cria esse ambiente para que, efetivamente, o grupo seja energizado. Mas eu tenho que entender, não é um churrasco na minha laje, não é uma festa de confraternização do aniversário em família, é uma empresa. Então, Sérgio, existem alguns protocolos. De certa forma, protocolos similares ao que você tem na segunda-feira anterior a que vem depois. Não adianta abordar o chefe com muita intimidade, achando até que vai ter um aumento, ou seja, negociar um posicionamento nessa hora. Nesse momento, o chefe vira para você e fala: Sérgio, feliz ano novo para você, para sua família, tudo de bom, e você já acha, poxa, é agora. Pô, ele falou comigo, me deu sinal verde para falar o que eu quiser. Eu vou falar com ele já do projeto que eu tenho engavetado há um tempão, que eu não tive chance para mostrar para ele. Vou falar do quanto que eu me dediquei ao longo do período. Isso é inapropriado, né? Ou então não, eu vou convidá-lo já para ser padrinho do meu filho que vai nascer daqui a 6 meses. Esquece isso. É confraternização, é descontração, é energia para desafios futuros, mas é um ambiente de trabalho com protocolo de trabalho. Como evitar esses impactos negativos em festas corporativas? Como deve ser o comportamento padrão? Olha, Sérgio, eu começo o seguinte, já começo dizendo que você deve ir à festa. Muitas das vezes eu me deparei com pessoas me perguntando: poxa, Ricardo, eu não sou muito festivo, tem algum problema eu não ir? Tem problema você não ir. A empresa te convidou para o momento que ela quer você presente. Então, você vá, se mostre presente, compareça, faça todos os protocolos possíveis, mas cuidado com os exageros. No fundo, Sérgio, eu diria, seja você aquilo que você foi o ano todo, né? O jeito de você ser. Se você é mais comunicativo, se mantenha comunicativo. Se você é mais reservado, se mantenha reservado. Ricardo, muito obrigado pelas suas dicas. É com você, Ingrid. O governo do estado inaugurou mais uma base da Operação Segurança Presente no Recreio dos Bandeirantes. Na cerimônia, foi anunciado o reforço do patrulhamento noturno em Copacabana e Leme. Durante o verão, 40 agentes vão fazer a segurança na orla e também na areia, de 8 da noite às 2 da manhã. Essa foi a 18ª base operacional da iniciativa. O patrulhamento será feito a pé, de motocicleta e por meio de viaturas. Nessa sexta-feira, está previsto o lançamento de mais uma base operacional para cobrir os bairros de Vila Isabel e Grajaú. A ação permanente, coordenada pela Secretaria de Governo e Relações Internacionais, funciona diariamente das 8 às 9 da noite. As unidades contam em média com 24 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis, além de 2 assistentes sociais. E termina nesta sexta-feira a exposição de fotos das 5 melhores e piores calçadas da cidade. A mostra é uma iniciativa do vereador Alexandre Arraes e acontece no saguão da Câmara Municipal. Os vencedores do concurso
foram homenageados com uma moção de agradecimento. O microempresário Emanuel Nazareno foi o grande vencedor. Ele teve 4 fotos selecionadas. 2 das melhores calçadas, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, e na Rua Rodolfo Dantas, em Copacabana. E 2 das piores, sem conservação, na Praça da Bandeira, na esquina da Rua João Francisco, com Travessa Doutor Araújo, e na Avenida Borges de Medeiros, em frente à Cruzada São Sebastião. Eu procurei, na hora de escolher a melhor calçada, que ela fosse sempre plana, que ela tivesse acessibilidade não só para pessoas idosas, pessoas com problema de acessibilidade, cegos. E as piores, uma que tem na Borges de Medeiros, em frente à Cruzada São Sebastião, ela me chamou muito a atenção porque ela fica no Leblon. É um lugar onde se tem condições, é um lugar que é referência não só para o Rio de Janeiro, como internacionalmente, e é um bairro onde 90% dos turistas frequentam. Maria Iracilda, moradora de São Conrado, há 40 anos, registrou a Estrada das Canoas. Ela sente dificuldade para caminhar na região. A foto confirma que boa parte das pedras portuguesas saiu da calçada. Eu já vi gente quebrar perna, torcer pé. É uma dificuldade muito grande para todas as pessoas de idades. Passar num lugar daquele ali é horrível. A gente não tem mais segurança em passar na calçada de onde mora, porque está uma situação difícil demais, precária mesmo, é um descaso muito grande. Em 40 anos que eu moro em Vila Canoas, eu nunca tinha visto uma situação daquela ali nas calçadas de São Conrado. O arquiteto Sérgio Faísca optou por um belo exemplo, o Aterro do Flamengo, um dos cenários mais bonitos da cidade. Como eu gosto de paisagem, então toda vez que eu caminho ali pelo aterro, eu fico clicando. É o Pão de Açúcar, é o mar, entendeu? É todo o entorno, né, que é muito bonito, o Outeiro da Glória. Então, quer dizer, e a calçada, essa daí em especial, entendeu? Chamou atenção pelo design dela, porque ela está bem inserida, enquadrada com o Pão de Açúcar ao fundo, né? A exposição reúne 10 fotos. A ideia foi chamar a atenção dos moradores que caminham pela cidade. Eles precisaram registrar a calçada, que melhor define o prazer em caminhar, ou a que represente o perigo para o pedestre. Depois que nós começamos a tratar desse tema, estimulamos as pessoas a falarem, são inúmeros, centenas de relatos de acidentes graves, muitas vezes, que ficaram sem notícia, né? Nem tudo vai para a imprensa. Então, quando você dá um espaço, um local para que as pessoas possam se posicionar sobre o mesmo tema, você começa a ter uma noção da dimensão exata daquele problema. Então, essa iniciativa do concurso para que as pessoas olhem as calçadas, né, e registrem o que estão vendo e mandem para a gente poder publicar isso, chamar a atenção dos outros que não puderam participar, foi todo nesse sentido. Em comum, todos os participantes afirmam que gostam do Rio e que ficaram tristes de fotografar ruas sem conservação. Eles receberam moções de agradecimento por colaborarem com a melhoria da cidade. O vereador Alexandre Arraes anunciou a criação de uma ferramenta digital que usa a inteligência artificial para facilitar a denúncia de irregularidades na cidade. O cidadão está caminhando, ele encontra uma alteração, um buraco na calçada, por exemplo, ele pode fotografar aquele buraco e mandar através de um telefone de WhatsApp. Essa informação ela é cadastrada, georreferenciada e logo aparece no mapa da cidade, né? Com esse número, com esse cenário já mais completo, quando a gente tiver um número maior de denúncias, a gente vai ter um mapa da cidade e vamos ter informações gerenciais importantes, onde se concentram principalmente os casos de acidente em calçada, por exemplo, onde estão as calçadas com mais buracos. Quem tiver as demandas para enviar, o telefone é pelo telefone do WhatsApp, é o 81 933 007 009. É o Cid, nosso assistente virtual. A antropóloga Albas Aluar morreu nesta quinta-feira vítima de um câncer no pâncreas. Ela teve o trabalho voltado para o estudo da violência urbana. Logo após esta edição, a Rio TV Câmara vai reprisar a entrevista concedida pela antropóloga ao repórter Sérgio Costa. Confira agora um trecho da entrevista. Você tem a busca do poder, a busca do prestígio, né? A atração que eles exercem sobre as mulheres na vizinhança, né? Tudo isso faz parte desse quadro
de atração dos jovens vulneráveis dentro das favelas e nas periferias de São Paulo também, por essa atividade criminosa. Então, um conjunto de elementos que fazem com que essa transição para uma carreira criminosa seja muito complexa. Não se pode reduzir à questão da pobreza, nem mesmo da desigualdade, embora eu acho que a desigualdade tem um peso maior do que a pobreza. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.